Fala pessoal, tudo bem? Então, vim aqui gravar o vídeo para vocês, tá? Na segunda-feira passada que eu iria fazer aí para vocês a live, eu tive uma indisposição e não consegui estar fazendo essa live com vocês no Instagram. Então, o que acontece? Aí hoje eu tô vindo fazer esse vídeo aí para vocês, né? Trabalhando um pouco aí a hipervulnerabilidade do idoso, dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá? Eu fiz um cronograminha aqui para mim, né, pra gente estabelecer aí uma ordem aí na hora do vídeo, né? Às vezes eu fujo um pouco dele para fazer alguns comentários extras, mas no intuito aí de fornecer um material melhor para vocês aí. Então o que acontece, pessoal? Já entrando um pouco no assunto, quando a gente trabalha aí a hipervulnerabilidade do idoso, nós estamos falando aí de uma situação, não vou dizer complexa, mas que deveria ser mais bem trabalhada dentro do direito, tá? Por que eu digo isso? Começando e iniciando aí, nós tivemos aí a criação do Estatuto do Idoso, né? Que vem trabalhando aí a questão da proteção do idoso, né? Por si dentro do direito. O que acontece? Quando o legislador ele criou esse estatuto, tá? Ele cria no intuito de fazer uma proteção melhor para o idoso, né? Estabelecer uma proteção melhor aí para que os idosos possam ter uma convivência melhor dentro da sociedade. E quando ele cria isso, ele toma para si essa responsabilidade e também passa para a sociedade a questão da responsabilidade, dessa defesa, né, dessa proteção e desse respeito ao idoso, né? Então, assim, ele cria estabelece toda essa, não vou dizer assim uma regra, né, mas um respeito por si só com o idoso. E o que acontece? Alguns comentários aqui que eu vou fazer à parte, para depois a gente entrar no assunto aí realmente prometido para vocês, tá? Porque são comentários indispensáveis aqui para nós no momento, para a gente estar entrando no assunto por si só. O idoso, ele é hipervulnerável em qualquer relação, né? Seja na relação criminal, seja na relação civil, seja na relação previdenciária, seja na relação aí do direito do trabalho. Então, quando nós tocamos na hipervulnerabilidade do idoso, ele se torna esse hipervulnerável em qualquer relação jurídica, em qualquer relação de direito falando por si só. E o que acontece? Melhor dizendo assim, nós vemos uma política, aliás, a gente não vê uma política de tratamento dentro desses direitos, né, que eu estou comentando aqui com vocês. Isso dizendo de direito assim, direito civil, direito criminal, direito previdenciário, o direito por si só. Então a gente não vê uma política de tratamento para o idoso que realmente cria esse respeito, né, social com o idoso. Por que eu falo isso? É um assunto muito pouco trabalhado. Vocês podem notar que vemos pouco tratamento aí pro idoso, né? Na questão aí de direito falando por si. Então, assim, falta essa política de tratamento, né, dentro dos direitos aí pro idoso. O que acontece? Quando a gente fala a questão do idoso, até estabelecem aqui para vocês que idoso, lá no Estatuto do Idoso, no artigo 1º, é estabelecido que o idoso é aquela pessoa a partir dos 60 anos. Então, 60 anos ou mais é considerado idoso, tá? A título de curiosidade, né? E o que acontece? Quando ele passa para a parte de idoso, né, digamos assim, ele se torna esse hipervulnerável, consideravelmente, judicialmente falando, né,
e dentro do direito falando, ele se torna essa parte hipervulnerável. O que seria? Muitas pessoas perguntam, eu já ouvi falar do vulnerável, né? Mas o que seria o hipervulnerável? O hipervulnerável, ele é uma parte acima do vulnerável. Então, quer dizer, por exemplo, se a gente for tratar dentro do direito consumidor, o consumidor é a parte vulnerável de relação entre consumidor e fornecedor, né? Porque ele é uma parte mais fraca, considerado uma parte mais fraca ali no elo da ligação entre os dois. Então ele se torna a parte vulnerável. E o idoso, né, quando a gente pega a questão da idade, juntamente com a presteza, digamos assim, a questão de dicção, aquela parte intelectual dele, né, trabalhando dentro da relação, por exemplo, de consumo, ele se torna hipervulnerável, porque ele já não tem mais aquela dicção que seria julgada aí necessária, por exemplo, para uma relação de consumo, né, melhor concretizada. Então ele se torna hipervulnerável, ele está acima